Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, podem louvar o Senhor com as palmas bem alegre nesse momento maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos amados. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, venha nos falar nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor Jesus deixou essas palavras aqui escritas, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, a seguir, meus irmãos amados, glória a Deus. O Senhor Jesus fez essa parábola aqui e lembrou, meus irmãos, até mesmo no começo da criação de Deus, aleluia, para vir, meus irmãos, trazendo para até o dia de hoje que nós estamos, glória a Deus, aleluia. O mundo, meus irmãos, não tem mudado quase nada da época de Noé para cá, meus irmãos amados, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos que no começo, meus irmãos, Deus fez o homem, fez a mulher com todo o amor, com todo o carinho, meus irmãos, aleluia. Quando Deus fez o ser humano, Ele se alegrou muito, meus irmãos, por fazer, glória a Deus, um ser humano, glória a Deus, aleluia, porque quando Ele fez Adão, glória a Deus, aleluia, Ele falou para o seu Filho amado, Jesus Cristo, aleluia, portanto Ele ficou alegre, Ele disse para o seu Filho, passamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, glória a Deus, aleluia, um privilégio muito grande, meus irmãos, que Deus teve, meus irmãos, de fazer as nossas vidas, o ser humano, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Mas Deus fez, meus irmãos, o ser humano para estar junto dele, seguir o caminho dele, os ensinamentos, e estar, meus irmãos, apoiando somente do lado de Deus, meus irmãos, aleluia, não desviando para a direita nem para a esquerda, mas seguindo somente aquilo que Deus ordena para nós fazer e para nós seguir, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Mas com o decorrer do tempo, meus irmãos amados, nós vemos que o homem começou, glória a Deus, a desobedecer a Deus, entristecer o coração de Deus, aleluia, a ponto, meus irmãos, de deixar o que Deus ensinou para seguir outras coisas que Satanás ensina no mundo lá fora, e aquilo, meus irmãos, foi entristecendo o coração de Deus, meus irmãos amados, glória a Deus, glória a Jesus. E aí, meus irmãos, chegou um tempo que Deus então preparou, glória a Deus, aleluia, seu servo Noé para pregar a palavra para eles, glória a Deus, aleluia, para aquele povo, meus irmãos, se arrepender daquelas vidas erradas que eles estavam fazendo, meus irmãos, agradando o coração do nosso Criador, meus irmãos amados, glória a Deus, aleluia, porque Deus, meus irmãos, se eles não arrependessem, Deus ia destruir todos eles, meus irmãos, naquela época com o dilúvio. Então, meus irmãos, Deus usou o servo dele, Noé, para pregar, meus irmãos. O povo não dava ouvido, antes blasfemava do servo de Deus, falava que ele estava ficando doido, meus irmãos, aleluia, não acreditava na palavra que Deus usava, o servo dele. Mas quando foi um dia, meus irmãos amados, chegou nesse ponto aqui que Jesus falou, glória a Deus, glória a Jesus, e veio o dilúvio e consumiu todas aquelas pessoas rebeldes que não queriam, meus irmãos, obedecer a palavra de Deus. E ali, meus irmãos amados, somente a família de Noé que se salvou naquela época, meus irmãos, porque somente a família de Noé que dava ouvido à voz de Deus naquela época, somente eles, meus irmãos, que fazia a vontade de Deus naquela época. O resto do mundo tudo desprezava, meus irmãos, o que Deus ensinou, o que Deus nos ordenou. Glória a Deus, aleluia. Então veio o dilúvio, consumiu aquelas pessoas todas, meus irmãos. Aí quando eles viam que não estava tendo jeito, meus irmãos, que era tanta água, a palavra de Deus fala que tanto que chovia água do céu, como minava água de baixo e consumiu aquele povo tudo ali, meus irmãos, mataram afogado. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí, meus irmãos, eles viam que ia morrer, veio se arrepender, mas já era tarde, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí aquele povo foi morto, meus irmãos, tudo afogado, e a família de Noé salvaram com vida dentro da arca. Glória a Deus, glória a Jesus.
assim como Jesus está falando aqui na época de Noé. Aí depois, meus irmãos, Deus continuou a criação novamente, meus irmãos, aleluia. Aí Deus viu, meus irmãos, que o povo lá ia continuando da mesma forma que estava, meus irmãos, não querendo seguir o seu caminho santo, não querendo obedecer a sua palavra. Aí Deus veio trazendo, meus irmãos, o mundo até nessa época que nós estamos hoje, meus irmãos amados, glória a Deus. Aquele, meus irmãos, que se converte e obedece à palavra de Deus, meus irmãos, está sendo salvo, está sendo levado para o reino de Deus, para a glória do Senhor, glória a Deus. Mas aqueles rebeldes, meus irmãos, que estão desprezando os ensinamentos de Deus, como aquele povo da época de Noé, está sendo condenado, meus irmãos amados, porque Deus, Ele é justo, meus irmãos, glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas podem achar que Deus é ruim, mas não é ruim. Deus é justo, meus irmãos. Ele ensina um caminho melhor para nós. Ele ensina, meus irmãos, aquilo. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele ensina aquilo que vai fazer bem para nossas vidas e aquilo que vai fazer bem para nossas almas, meus irmãos. Por isso nós devemos, meus irmãos, acatar somente aquilo que Deus nos ensina, para que no futuro, meus irmãos, nós tenhamos um futuro melhor, tenhamos direito na salvação e na vida eterna, meus irmãos amados. Tudo essas maravilhas é o que Deus, meus irmãos, aconselha a nós seguir, porque Deus, meus irmãos, não tem, glória a Deus, prazer na morte daquele desobediente, mas sim, meus irmãos, a vontade de Deus é de salvar a todos, mas que todos, meus irmãos amados, venham ao arrependimento e venham se converter e obedecer à voz de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos amados, o mundo lá vai caminhando para o final dos tempos, meus irmãos. Nós já estamos no finalzinho dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Jesus falou aqui na palavra, glória a Deus, aleluia. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, esse Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos prometeu, meus irmãos, de voltar e buscar a sua igreja, e voltar, meus irmãos, e arrebatar todos aqueles que se converter a Ele e estiver vivendo na sua presença, de acordo, meus irmãos, com o seu caminho santo. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus fala que a porta, glória a Deus, do céu é estreita, meus irmãos, e o caminho de Deus também é estreito, meus irmãos amados. Por isso, meus irmãos, devemos andar, glória a Deus, na santificação das nossas vidas aqui na terra, para nós alegrar o coração de Deus, meus irmãos amados. Quando nós alegra o coração de Deus, meus irmãos, a própria presença de Deus alegra nossas almas, meus irmãos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, porque, meus irmãos, dentro de nós tem uma alma, meus irmãos, e ela sabe, meus irmãos, o perigo que a pessoa está correndo o risco, meus irmãos, de ser condenado para o fogo do inferno, meus irmãos. Ela está dentro de nós, meus irmãos. Muitas das vezes, aquele que nega a viver para Jesus, a alma chora dentro dele, meus irmãos, porque sabe o perigo que ela está correndo, meus irmãos amados. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas se nós se entregar, meus irmãos, nossas vidas de corpo e alma e espírito nas mãos de Deus, meus irmãos, ali até as nossas almas vivem alegre e feliz, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós estamos no final dos tempos, meus irmãos. Os irmãos podem ver que tudo que Jesus falou que se cumprir no final dos tempos já está acontecendo, meus irmãos, aleluia. O que resta, meus irmãos, somente é Jesus surgir sobre as nuvens, meus irmãos, do céu, para buscar os seus escolhidos, para buscar a sua família que está aqui na terra, adorando a Ele de todo o coração, meus irmãos, aleluia.
Então, meus irmãos amados, Jesus disse que nós devemos ficar apercebidos, porque nós não sabemos o dia nem a hora que há de vir o Filho de Deus, meus irmãos, aleluia. Por isso, meus irmãos amados, vamos ficar atentos, glória a Deus, aleluia, porque esse mundo, meus irmãos, lá vai de mal a pior, meus irmãos, a palavra de Deus se cumprindo a cada dia mais, as coisas acontecendo, é doença, é peste, é fome, é terremoto, é tudo que Jesus falou já está se cumprindo, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, nós devemos ficar firmes na presença de Deus, glória a Deus, aleluia. Ficar, meus irmãos, obedecendo a sua palavra, andando no caminho estreito, na santa doutrina do Senhor, glória a Deus, e aguardando, meus irmãos, esse grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se cumprir essa palavra aqui na terra, meus irmãos, porque em breve Ele estará vindo, meus irmãos, a buscar os seus filhos, buscar a sua igreja, glória a Deus, aleluia. Nós temos, meus irmãos, ficar atentos somente com as coisas de Deus aqui na terra, meus irmãos, para nós não perder essa bênção maravilhosa, glória a Deus, glória a Jesus, porque aqui, meus irmãos, no versículo aqui embaixo, glória a Deus, número 40, Jesus disse: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a pessoa tem que ter sabedoria para explicar esses versículos aqui, glória a Deus, aleluia. Porque, por exemplo, meus irmãos, não é que tiver dois irmãos obedientes à palavra de Deus no lugar, será levado só um e deixado o outro, não, meus irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, ali está uma pessoa servo de Deus, fiel a Deus, e o outro já não serve a Deus, glória a Deus, aleluia. Aí no dia do arrebatamento, meus irmãos, aquele que serve de Deus, obediente à palavra de Deus, glória a Jesus, vai ser arrebatado, e aquele que não tem compromisso com Deus vai ficar, glória a Deus, aleluia. Mas se tiver, meus irmãos, todos dois servos de Deus, obediente a Deus, ali sobe todos dois, glória a Deus, aleluia. Mas essa parábola que Jesus está falando é porque talvez um serve a Deus e o outro não serve. Aí aquele que estiver servindo a Deus, fiel a Deus, será levado, e o que não tem compromisso com Deus será deixado. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. É isso que o versículo está explicando, meus irmãos, aleluia. Talvez muitas pessoas podem pensar, glória a Deus, mas se tiver dois crentes no lugar, obediente a Deus, vai só um, glória a Deus. Se todos dois estiverem de acordo com a vontade de Deus, todos dois serão levados, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Por isso, meus irmãos, vamos continuar firme na presença do Senhor, glória a Deus. Vamos, meus irmãos, adorar a Deus de todos os nossos corações. Vamos, meus irmãos, aleluia, amar a Deus sobre todas as coisas, como diz a palavra, glória a Deus. Vamos por Deus em primeiro lugar, o seu caminho em primeiro lugar, a obediência a Deus em primeiro lugar, e vamos ficar firme aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus possa vir, meus irmãos, e nos arrebatar e levar para o céu, para que nós tenhamos direito na vida eterna com Deus, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos amados, são essas palavras que o Espírito Santo colocou na minha boca nesta noite. Aquilo que eu não falei, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continua falando mais e mais nos corações de toda a amada igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia.